Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus com todos. Obviamente um pouquinho atrasada, mas estou aqui para a gente fazer a nossa live hoje sobre graça. Vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante ao longo dessa semana. E eu decidi fazer esse conteúdo em lives porque é um conteúdo muito denso. Então, para falar isso tudo num Rios, não daria tempo. Eu já vou começar a falar o assunto, esperar o pessoal entrando aqui, mas eu já vou adiantando, porque como vai ficar salvo, para não ficar aquele negócio de ficar esperando as pessoas entrarem. Então, esse assunto da graça começou, não sei se vocês se lembram, porque a gente levantou aqui no Instagram a discussão sobre aquele projeto Resgate, que estava indo na casa das pessoas, trazê-las de volta para a igreja numa espécie de evangelização. E aí teve alguns comentários, né, nos posts que acabaram fazendo sobre esse projeto Resgate, e muitas pessoas se referindo à instituição como graça. Então, um dos assuntos que a gente colocou para serem abordados seria a graça. E é muito interessante quando você vê pessoas se referindo a uma igreja, a uma instituição como graça, porque revela o desconhecimento do que as pessoas têm sobre esse assunto tão importante. Nós somos salvos pela graça, nós somos empoderados para obedecer pela graça, nós temos o ápice da benignidade de Deus em Cristo, que é a graça. Então, tudo isso a gente vai falar e vai mostrar o porquê de você reduzir a graça a uma instituição soa quase que como uma blasfêmia. Porque você acaba por reduzir toda a obra de salvação, toda a obra da transformação que o Espírito Santo opera em nós a uma só instituição. E isso não é correto. E a gente vai estudar aqui ao longo dessa semana o que é de fato a graça. O que é a graça de Deus revelada aos homens, manifesta aos homens. Então eu vou colocar aqui um comentário sobre o tema, para quem entrar poder ver. E eu vou deixar depois salva essa live também lá no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário. Pronto, fixei o comentário. Quem for entrando, quiser mandar perguntas, pode usar esse botãozinho aqui. Tem um balãozinho aqui com uma interrogação. Quem quiser mandar perguntas pode mandar. E vamos lá para o nosso tema de hoje. Como eu havia falado com vocês para lerem o livro de Gálatas, não sei se alguém chegou a ler. Eu tinha deixado lá o mapinha conceitual com as dicas, né? Para vocês irem acompanhando. Mas eu vou deixar aqui também na live alguns pontos sobre o livro de Gálatas para a gente ter um trilho, né? Como diz o pastor Luciano, um trilho para a gente seguir. O livro de Gálatas, ele é uma declaração de independência cristã, porque aqui Paulo busca refrear o falso ensino judaizante. Então, os fariseus, né, estavam indo até a região da Galácia para perturbar os irmãos que haviam sido evangelizados por Paulo, pregando a insuficiência da graça para que eles fossem salvos, exigir circuncisão e obediência à lei mosaica e acrescentar obras à fé como condição de aceitação por Deus. Então, o evangelho que Paulo pregava era o evangelho da graça, a graça manifesta em Cristo. É por isso que lá no capítulo 1, no verso 6, ele diz, olha, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Então, Paulo deixa bem claro que outro evangelho, que não é o evangelho da graça, não é evangelho. E acaba que o indivíduo que não aceita o evangelho da graça se torna uma pessoa legalista. E olha só o que o indivíduo legalista faz. Ele é vaidoso, quer aplausos para si e faz propaganda de sua pretensa espiritualidade.
ele acaba roubando a glória de Cristo. Por quê? O indivíduo que não compreende o evangelho da graça, ele acaba se tornando alguém que quer ser salvo pelas suas próprias forças. E isso acaba tornando o ser humano vaidoso. Por quê? Ele tenta buscar ali uma espiritualidade, ele tenta seguir os mandamentos de Deus, mas pelas suas próprias forças. E ninguém consegue fazer isso. Então acaba que ele vive de aparências. Ele vive buscando aplausos. Ele segue os mandamentos de Cristo, mas buscando um prestígio para si. E isso acaba roubando a glória que deveria ser de Cristo. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Nós já falamos isso aqui na outra live também. Tudo bem até aqui? Então, a autoria dessa carta é de Paulo. E a gente já falou que ele começa defendendo o seu ministério. Porque a primeira coisa que os judaizantes fizeram foi atacar o ministério de Paulo, né? Falar que ele não era tão apóstolo quanto os outros, porque ele não andou com Jesus, porque ele era um fariseu antes de ser convertido. E logo aqui no primeiro capítulo, Paulo defende o seu ministério. Então, por que Paulo está aqui tentando se justificar? Exatamente porque ele estava sofrendo esses ataques dos judaizantes. É importante a gente sempre ter isso em mente quando for ler um livro, para se situar, aquela questão que a gente falou, para não cometer o anacronismo, né? Então, o destinatário dessa carta são os Gálatas. Não sabemos se no sentido geográfico ou no sentido étnico, mas certo é que foi escrito para os Gálatas, né? Ou no ano 55 depois de Cristo, ou no ano 49 depois de Cristo, a depender do critério adotado, se o geográfico ou se o étnico. E tem-se um consenso de que essa foi a primeira carta escrita por Paulo, a carta mais apologética desse apóstolo. Ela demonstra a universalidade do evangelho, é a carta da liberdade cristã, como nós falamos, liberta os crentes do jugo da escravidão da lei. E, por conta da controvérsia judaizante que se infiltrava na igreja de Gálatas, foi reunido o Concílio de Jerusalém, que você pode ler lá em Atos 15, de 1 a 35. Então, é uma carta apologética porque ela defende a doutrina da justificação pela fé e ela é ríspida quando aborda a questão judaizante ou quando repreende os Gálatas. Aqui deixa bem claro que os judaizantes laboravam em erro, porque eles estavam ensinando outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Olha só, mas Paulo aqui, ele não tira o valor da lei, porque a lei revela o pecado e conduz o ser humano ao Salvador. Somente mediante a lei que nós compreendemos o que é que Deus quer do homem, qual que é o mandamento de Deus para os homens, e isso nos leva ao Salvador, que é a manifestação da graça, que é salvação para todo aquele que crê. Só vem a Cristo aquele que foi convencido do pecado, e nós somos convencidos do pecado através da lei. E qual que é o propósito da carta aos Gálatas? Trazer um grupo de igrejas na Galácia de volta ao Evangelho, provar que novo Evangelho não é Evangelho, então defender o apostolado de Paulo e defender o Evangelho anunciado por Paulo. É basicamente isso que a gente vai ver aqui nessa carta aos Gálatas. E o crente não é justificado pelas obras da lei, mas por meio da fé em Cristo. É isso que Paulo vai provar aqui o tempo todo. Mas afinal de contas, o que é essa graça? Eu separei inclusive alguns versículos aqui para a gente ver que a graça ela é um atributo inerente de Deus. Então não tem como a gente falar que Deus tem graça. Deus é gracioso. Ele é misericordioso. A graça é um atributo que se manifesta ao longo de toda a Bíblia. Tem muitas pessoas que ignoram o Velho Testamento, mas na verdade o Velho Testamento nos aponta Cristo.
E ele nos mostra, por exemplo, quem é Deus. Porque Deus não é mutável. Deus não muda do Velho para o Novo Testamento. Como a gente já falou, Deus não se arrependeu de ter criado a lei. Tudo isso era parte do plano de salvação dele para o homem. Então, o Velho Testamento nos mostra quem é o nosso Deus. E, inclusive, nos mostra que ele é um Deus gracioso, que ele é um Deus benigno. Então, para começar a nossa conversa, temos que graça é um atributo de Deus. Amém, bom dia, sejam todos bem-vindos. Físio e Pilates está me mandando aqui. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. Obrigada por estarem aqui me acompanhando. E aí, a gente está falando o que é a graça, conceituando a graça, né? Então, eu já falei que a graça é um atributo de Deus. A graça faz parte de Deus. E aí eu separei alguns versículos, se vocês estiverem aí com algum papelzinho, caneta, quiserem anotar, olha só para vocês verem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a gente vê aqui, ó, Deus é riquíssimo em misericórdia. A gente poderia substituir por é riquíssimo em graça. Mais um. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5:10. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então, Salmo 103:8. A gente tem vários versículos que nos provam que o Senhor Deus é gracioso. A graça é um atributo de Deus. A primeira manifestação da graça de Deus que a gente tem na Bíblia é no episódio do pecado original de Adão e Eva. Então aqui, ó, capítulo 3 de Gênesis. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus e fizeram roupas para si de folhas de figueira. Eles se tamparam porque eles perceberam a sua nudez. E olha só o que fala no versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Temos o ápice da graça em Jesus Cristo, que é o Cordeiro perfeito que foi morto para pagar pelos nossos pecados. Mas aqui, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 21, a gente já vê claramente uma manifestação da graça, porque um cordeiro, um animal, teve que ser morto para providenciar vestes para Adão e Eva. E a gente vê que na Bíblia as vestes sempre falam da nossa condição espiritual diante de Deus. Então aqui já está apontando para o sacrifício de Cristo, já está manifestando a graça de Deus com a morte desse animal para tampar para fazer vestes, né, para Adão e Eva, para tampar a nudez, para consertar a situação deles diante de Deus. Então aqui nós já vemos uma manifestação da graça. A gente tem várias ao longo do Velho Testamento. Eu quero citar mais uma, que é quando Abraão vai imolar o filho dele. Eu vou achar aqui. Está em Gênesis também. Quando Deus pede, aqui ó, Isaac. Deus prova Abraão, capítulo 22 de Gênesis. Olha só. Ele foi até o local onde ele iria imolar o filho, né? E aí ele deixa os servos num local afastado e vai sozinho com o filho para o local onde seria feito o sacrifício. E aí Isaac diz a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Tem uma versão que diz: Deus proverá para si o cordeiro. Eu vou achar para falar certinho para vocês. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, na ACF, por exemplo, é assim que está escrito. Olha só, capítulo 22 de Gênesis, versículo 8, aqui na ACF diz assim, ó. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, a gente vê que Deus não muda do Velho para o Novo Testamento. A salvação sempre foi pela fé. Abraão e os pais da fé foram salvos pela fé no Messias que viria. Então a graça manifesta no futuro. E nós somos salvos pela graça, pelo Cordeiro que já veio. Então, pela fé. Olha só para vocês verem. Isso é tão verdade que olha só. Já li esse versículo aqui, vou retornar à leitura dele porque é muito importante. Olha só, capítulo 2 de Efésios, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então a gente acabou de ver aqui que a salvação, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, elas são por intermédio da graça. E é bem provável que esses homens que andavam com Deus em obediência, esses pais da fé, eles viram o Messias. Eles viram a promessa do ápice da graça, da consumação da graça, pela revelação de Deus a eles, né? Pela fé, Abraão recebeu essa promessa. E a gente tem aqui em Gálatas, que é o livro que a gente está lendo, no capítulo 4, versículo 21, a demonstração dessa promessa que Deus fez a Abraão. Olha só. Digam-me vocês, o que querem? Então aqui, ó, capítulo 4 do livro de Gálatas, que é o que a gente está avaliando, que a gente está lendo juntos, né? Versículo 21. Digam-me vocês, o que querem estar debaixo da lei? Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural. Aqui está falando de Agar e Sara, da história que a gente está lendo lá atrás. Mas o filho da livre nasceu mediante promessa. E é essa promessa que provavelmente fez com que Abraão vislumbrasse o Cordeiro de Deus que viria para libertar o povo. Quer ver? Por meio da sua descendência. Deus fez essa promessa a Abraão. Aqui, ó, em Gênesis 22, 18. Olha o que Deus fala para Abraão. E ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Como Abraão compreendeu essa fala de Deus para ele, se ele não tinha filhos, não tinha nenhum filho, mas o filho que Deus deu para ele, que era Isaque, foi o ascendente de Jesus lá na frente, que é o ápice da graça de Deus. É o que trouxe a graça salvífica, para que os homens, por meio da fé, fossem libertos do seu pecado, reconciliados com Deus e tivessem uma nova vida e fossem uma nova criatura. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre a graça ser um atributo indissociável de Deus. Ela foi manifesta tanto no Velho quanto no Novo Testamento, desde a criação do mundo até os nossos dias e até quando a gente for arrebatado, né? E aí vai um outro assunto que é já lá no Apocalipse, a questão do Evangelho do Reino, que a graça vai ser retirada, que a igreja vai ser retirada, né? Mas por enquanto estamos vivendo na era da graça. Somos salvos pela fé. E o ápice dessa graça é o sacrifício de Cristo. Mas a graça é um atributo do nosso Deus.
Por isso que a gente não pode atribuir a graça como se fosse uma instituição. É muito sério você restringir a graça de Deus a uma instituição, porque a gente acabou de provar que a graça de Deus é manifesta desde Adão e Eva e até os nossos dias. Vivemos por graça todos os dias, por Ele e para Ele. Respiramos, obedecemos. Nossa, gente, peraí. Deixa eu fechar de novo a janela. Esse problema desses cachorros latindo, meu Deus. Acho que melhorou. Então, voltando aqui ao nosso assunto. É muito sério a gente restringir a graça a uma instituição que está presa no tempo. Nenhuma igreja é a graça, porque a graça é um atributo de Deus que se manifesta sobre os homens desde Adão e Eva e teve o seu ápice em Cristo Jesus, que é por quem nós somos salvos. Pela fé no Filho de Deus, nós somos salvos. Isso é o ápice da graça sendo manifesta. Isso é a graça que nos salva. É a graça que nos proporciona perdão dos nossos pecados. Ok? Por enquanto, eu acho que deu para compreender isso, porque eu repeti várias vezes, mas é para ficar bem fixado. A graça é um atributo de Deus. A graça não é uma igreja, certo? Então, voltando aqui para Gálatas 4, a partir do versículo 21. Então, Abraão teve 2 filhos. Um foi o filho da promessa e o outro foi o filho da escrava. E aqui, Paulo usa isso para representar as 2 alianças de Deus com o homem. Olha só, essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito. E aí ele vem com um versículo. Por que um é filho da escrava e representa a Jerusalém terrena, e a outra é a filha da livre, que representa a Jerusalém do Alto? Porque o filho de Abraão com Agar foi fruto de um pecado, foi fruto de uma desobediência de Abraão e Sara, uma falta de confiança de que Deus seria capaz, seria potente de cumprir essa promessa, de que pelo descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam benditas. E Abraão, e esse filho da escrava, representa a lei. Paulo está usando isso daqui como uma representatividade para a lei, que nos escraviza. Porque se você tentar obedecer a Deus pela lei, pelas suas próprias forças, você não vai conseguir. E o outro filho, que é o filho da promessa, que é Isaque, representa a Jerusalém do Alto, que é livre. Por quê? É a graça de Cristo que nos empodera a obedecer, a estar livres do jugo do pecado, não pelas nossas forças, mas pela capacitação que o próprio Deus nos dá. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. E essa descendência é que nos libertou. É por essa descendência que todas as nações da terra foram libertas. Desde Isaque, até passando por Davi, passando ali por toda a descendência Salomão, até chegar em Jesus, ele é o cumprimento dessa promessa feita a Abraão. Ele é o ápice da graça, ele é a graça de Deus revelada aos homens. E é por meio desta graça que nós temos salvação, certo? Olha só, versículo 28, capítulo 4 de Gálatas. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. E aqui Paulo está falando das pessoas judaizantes, das pessoas que ainda estão vivendo nesse jugo de escravidão, que tentam buscar a Deus nas suas próprias forças,
tentam ser salvas pelas suas próprias obras e não conseguem, elas perturbam aqueles que têm liberdade no Espírito. Assim somos nós, filhos da promessa, nós que cremos em Cristo, nós que somos salvos pela fé no sacrifício dele. Nós temos liberdade e nós tratamos desse assunto da liberdade na última live. Mas, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então é isso que eu queria deixar aqui hoje. A graça como um atributo de Deus. Nosso Deus como um Pai bondoso que nos reconciliou com Ele por algo que Ele mesmo proporcionou a nós. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos brigados com Ele. Eu amo esse versículo, eu vou até achar ele aqui, ó. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos. Romanos 5,10, olha o que fala. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Então, olha só para vocês verem. A gente tem até que desconstruir muitas vezes essa imagem de um Deus malvado, que muitas vezes é construída por uma leitura errada da Bíblia. Nosso Deus é graça. Então, Ele nos amou através dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia, quando nós ainda éramos inimigos dEle, quando nós ainda estávamos divorciados dEle por causa do nosso pecado. E manifestou a sua graça ao longo de toda a Bíblia. Então é isso que eu quero deixar hoje. Comece a ler a Bíblia, mesmo que seja o Velho Testamento, tendo em mente que essa graça é um atributo de Deus e ela se manifesta ao longo de toda a Bíblia. Até na sexta-feira, eu creio que o pastor Daniel vai conseguir estar aqui com a gente, e ele sugeriu um tema que é diferenciar essa graça de Deus, que se manifesta inclusive todos os dias na nossa vida, que é com o ar que nós respiramos, com a vida que Ele nos dá, com o alimento que Ele nos proporciona, e diferenciar isso da graça salvífica, né? Que é essa que eu tô falando, que se manifestou em Cristo, que é o ápice da graça de Deus, que se manifestou em Jesus, morrendo na cruz para nos dar a salvação. E aí eu acho que na sexta-feira ele vai conseguir estar com a gente e a gente vai fazer aí essa diferenciação entre a graça de Deus, que se manifesta aos homens todos os dias e se manifestou desde o Antigo Testamento, que eu mostrei aqui, né, que aponta para o sacrifício de Cristo lá em Adão e Eva e no sacrifício de Isaac por Abraão, e diferenciar isso da graça, diferenciar assim, com um efeito didático, né, porque tudo é graça de Deus, mas mostrar como que essa graça se mostrou salvífica em Cristo Jesus. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Como eu disse, eu vou tentar manter lives de 30 minutos. E hoje a gente falou sobre a graça como um atributo de Deus, né? Não como uma instituição específica. Eu vou falar sobre isso agora só para finalizar, porque o que me levou a definir essa questão da graça como um atributo de Deus, para mostrar que isso não é exclusivo de uma igreja, foi a questão do Projeto Resgate, que eu comecei falando com vocês, e os comentários nos posts do projeto das pessoas da igreja, que falavam, né, fulano foi chamado nesta graça, pessoas que não estavam nesta graça e vieram por meio do projeto. E na minha igreja a gente tem os hinos, né, que falam da graça maravilhosa, vivo na graça do meu Salvador, mas nada disso se refere à instituição que está presa no tempo, que tem pouco mais de 100 anos. A graça, como nós vimos hoje nessa live, é um atributo de Deus. Ela está manifesta ao longo de toda a história da humanidade. Então é muito importante a gente ter essa ideia de graça, essa ideia de algo que abraça os seres humanos e que dá a oportunidade de salvação para esses seres humanos através da fé.
Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, fizer algum comentário. São 8h58, comecei 8h30. Vamos fazer lives de meia hora. E quero agradecer quem ficou aqui comigo até agora. Espero que tenha de verdade ficado bem claro. Vou recomendar de novo a leitura de Gálatas para vocês entenderem essa questão de lei versus graça. Lerem um livro apologético que nos mostra o que é a salvação pela graça. E recomendar de novo, o livro do Luciano, que é A Graça Transformadora. Que é o que me ensinou, assim, basicamente, tudo que eu sei sobre graça. E aí eu fui lendo no livro, fui acompanhando aqui na Bíblia e tudo isso foi fazendo sentido na minha mente. Nós vivemos pela graça e é muito importante a gente compreender claramente o que é essa graça. Porque além de nos justificar, de nos salvar, ela nos empodera a obedecer, a viver todos os dias um processo de consagração, um processo de aproximação de Deus, um processo de viver na dependência do Espírito Santo de Deus, E é isso que vai nos conduzir aí de fé em fé, de glória em glória, alimentando a chama do Espírito Santo em nós todos os dias, tá bom? Espero que vocês sejam encorajados por meio dessa live, dessa semana de lives, a conhecer o que é a graça, a conhecer Jesus Cristo crucificado, morto, para pagar pelos nossos pecados, tá bom? E que algumas incongruências sejam aí sanadas, como essa questão de a graça não ser algo exclusivo de algumas pessoas, de alguma igreja, de alguma instituição, mas sim um atributo do nosso Deus. E todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador é premiado com essa graça, esse favor imerecido. Que nós vamos continuar explorando esse tema ao longo da semana, tá bom? Vou orar para a gente finalizar, tá bom? Agradecendo a Deus por essa guia que Ele nos deu hoje. E eu acho que nos próximos dias eu vou começar e finalizar com uma oração, porque eu acho muito importante começar e finalizar. Eu oro antes, mas eu acho que eu vou começar a orar aqui ao vivo também. É bom que já fica uma oração aí pro dia de vocês, tá bom? Então vamos lá. Deus, nosso Pai querido, obrigada por mais uma live, obrigada por mais um dia, obrigada pelo ar, obrigada pela Tua graça manifesta em nossas vidas, obrigada por Jesus, pelo sacrifício que nos deu vida, que nos libertou do pecado. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos ministra todos os dias qual é a Tua vontade, que nos empodera para Te obedecer pelo Teu próprio poder, Senhor. Todas as coisas que nós fazemos, todas as coisas que nós vivemos, vêm de Ti e para Ti retornam. Por isso nós Te agradecemos, nós Te pedimos perdão por muitos pecados, muitas vezes, Senhor, pela nossa preguiça mesmo, de pegar a Bíblia, de ler, de ter um momento devocional contigo, mas nós Te agradecemos porque neste momento o Senhor falou aos nossos corações pela Tua palavra santa. Ó Deus, muito obrigada, nos conduz nessa semana, nos conduz neste dia e que possamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigada a quem ficou aqui. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar comigo, manda no direct. E essa live vai ficar salva também lá no YouTube, além de aqui no meu perfil, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Até amanhã, às 8, 8h30, não sei. Vai ser por aí, mais ou menos nesse horário, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã.